Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao módulo 3, esse módulo virtual que nós vamos falar sobre interdisciplinaridade. Desde já gostaria de falar para vocês que é um prazer poder estar contribuindo um pouco, estar falando um pouco sobre esse assunto com vocês e dizer que esse módulo ele pode ser assistido tanto por professores quanto especialistas em educação, professores coordenadores das unidades, pois ele fornece algumas ideias também para os coordenadores entender como que podem trabalhar dentro da sala de aula, algumas sugestões metodológicas aí. Então sejam bem-vindos, vamos lá para a nossa aula, ok? Nós entendemos que as propostas curriculares e os conteúdos de um campo de conhecimento têm um caráter histórico, são elaborados e reelaborados conforme necessidades e interesses que se atualizam e se ressignificam socialmente em cada época. Isso confirma o que diz Silva, que o currículo ele é socialmente construído, assim como são as propostas curriculares de uma área de conhecimento. Elas não são inocentes e neutras, elas não se transmitem de forma desinteressada, não são transcendentais e atemporais, mas têm uma história, vincula as formas peculiares e contingentes de organização curricular e de momentos educacionais históricos específicos. Então, o nosso momento curricular, as propostas curriculares que nós temos, elas não estão aí por acaso, Não adianta a gente falar, poxa vida, antigamente era assim, a educação física funcionava assim, hoje já não funciona, inventaram isso, porque nada foi inventado de acordo, sem um embasamento teórico, sem uma construção social, sem alguma interferência de fenômenos atuais, de fenômenos que vão acontecendo historicamente. Então, de acordo com o tempo, com as necessidades e com os estudos, as propostas elas tendem a se modificar, sim. Por isso que a educação física, hoje, ela tem uma proposta, uma visão diferente do que tinha 20, 30 anos atrás, por exemplo. E daqui 20, 30 anos também ela terá algumas propostas, alguns nortes diferentes do que nós temos hoje, porque a sociedade está em constante transformação, em constante movimento, em constante mudança, e a escola e as nossas propostas, com certeza também elas não podem ficar paradas no tempo, elas não são atemporais, ou seja, elas não servem para tudo e para todos, e elas não são donas do conhecimento do passado, do futuro e do presente. Elas têm que mudar de acordo com a nossa sociedade. Ok? Então vamos lá. Sobre a educação física escolar. Essa citação é bem interessante. Diz assim: atualmente é considerada parte integrante do contexto escolar, ou seja, está integrada à proposta pedagógica da escola, fazendo parte do processo de ensino-aprendizagem dos discentes, usando a interdisciplinaridade para atingir esse objetivo. Então, nós sabemos que hoje a educação física ela não é uma disciplina opcional, ela está integrada à proposta pedagógica da escola, ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, eu discordo um pouco quando diz que ela usa apenas a interdisciplinaridade para atingir esse objetivo. Ela usa também a interdisciplinaridade, mas a disciplina, os conceitos trabalhados, as concepções dentro da nossa disciplina, elas também fazem parte do processo pedagógico, e a interdisciplinaridade nós vamos ver que ela está dentro de um contexto, ok? Vamos lá. Nesse contexto, o papel pedagógico da educação física é atuar como qualquer outra disciplina da escola e não desintegrada dela. Então, quando eu venho falar aqui de uma proposta de interdisciplinaridade para a educação física, eu não estou dizendo que a educação física ela tem que pegar as outras disciplinas, os conhecimentos das outras disciplinas para colocar na dela. Eu quero dizer que todas as disciplinas elas têm que trabalhar com todos os contextos. Elas podem usar as facilidades dos outros contextos, dos outros conteúdos para ajudar, para ser um fenômeno de sinergia na construção do conhecimento. Tá, ok? Então, não é só a educação física que tem que... vou pegar alguma coisa de matemática para trabalhar aqui na educação física. Não, as outras disciplinas também podem usufruir da educação física. Tá, ok? E ela é igual a qualquer outra, ela está integrada à proposta da escola. Até por isso que o professor ele não deve achar que eu faço meu planejamento desse jeito há 20 anos, há 30 anos, e o que o diretor ou a especialista me falar não vale. Porque nós temos que pensar que a educação física ela está integrada à escola, e nós não podemos
fazer uma aula de educação física totalmente desvinculada, porque aí nós estamos dizendo que a nossa disciplina ela é optativa, já que eu posso fazer da minha maneira e não seguir, né, o projeto político-pedagógico da escola, os regimentos, né, tudo aquilo que realmente as necessidades da nossa realidade. Então, eu estou querendo dizer que a minha disciplina é optativa e não obrigatória. Então, nós corremos um risco muito sério quando nós pensamos dessa maneira, né, que nós podemos trabalhar à parte, sem conexão com as outras disciplinas e sem uma conexão com a escola. Okay? Aqui alguns conceitos de interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade caracteriza-se pela integração de 2 ou mais componentes curriculares na construção do conhecimento. Portanto, um caminho interessante para a educação física na busca de uma maior valorização como matéria de relevância no processo de ensino e aprendizagem dos educandos. Ok? Então, esse conceito aqui diz que ela se caracteriza pela integração de 2 ou mais componentes curriculares na construção do conhecimento. Muitas vezes nós utilizamos 2 ou mais componentes curriculares em nossas aulas e acabamos nem percebendo isso, né? Ou então nem é nosso objetivo, mas nós estamos fazendo, mas de uma maneira que não segue uma sequência de aprendizagem, uma trilha de aprendizagem para a criança, né? Mas bacana. A introdução das diretrizes curriculares apresentadas nos PCNs em 2000 transformou a interdisciplinaridade em um dos eixos norteadores nas escolas públicas do Brasil, tornando-se atualmente uma palavra de ordem em muitas propostas pedagógicas neste nível de ensino. A interdisciplinaridade vai muito além de misturar intuitivamente português, matemática, geografia, arte e educação física. O seu objetivo é bem mais profundo do que procurar interconexões entre as diversas disciplinas. Okay? Os PCNs eles também sinalizam que a interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas. Fica mais clara, a interdisciplinaridade ela fica mais clara quando percebemos um diálogo entre as disciplinas, o que pode afirmar, negar, justificar ou complementar o objeto estudado, mas que tem como meta final promover a ampliação do conhecimento. Uma vez eu assisti a palestra da doutora Soraya Darido, ela é referência em educação física, e assim, ela diz que essas especificidades que a educação física ganha, esses novos atributos, esses novos conceitos, ajuda a educação física num ponto, mas prejudica no outro. Por exemplo, ela diz que auxilia a educação física no seguinte, que ela consegue ampliar mais os seus horizontes e ganhar novas importâncias aí dentro do contexto escolar. Mas, ao mesmo tempo, ela fala que, ganhando essa especificidade, essas novas especificidades, nós corremos um risco de perder legitimidade. Porém, outros autores eles já dizem que quanto mais ampliar, mais demonstra o quê? A nossa necessidade como profissional dentro do contexto escolar. Então, eu acredito que não só a educação física tem adquirido novas funções, né, novos modelos de trabalho, como todas as outras disciplinas. Como nós já conversamos anteriormente, né? A sociedade muda, o contexto histórico, tudo que vem acontecendo, os estudos. Então, tudo isso está em constante mudança. Nós não devemos achar que nós temos um modelo atemporal que serve para tudo e para todos, em todas as épocas e em todos os tempos. Beleza? Então, tem essas duas frentes aí de pesquisa, essas discussões, mas dentro da educação física escolar eu não acredito que isso venha prejudicar, até porque é uma exigência de todas as disciplinas, é um ressignificado, é um fortalecimento desses vínculos, ok? Vamos lá. O que observamos falando de interdisciplinaridade, né? Que são conhecimentos que são aprendidos sem uma articulação entre as disciplinas, como se ao usá-los no mundo fazemos em momentos estanques, né? Por exemplo, em vários contextos nós podemos observar numa cena na rua de uma pessoa passeando, comprando uma fruta, alguma coisa, nós podemos observar várias disciplinas ali que podem ser ensinadas dentro daquela cena, daquele contexto, né? E às vezes quando nós queremos trabalhar a interdisciplinaridade, nós pegamos aquilo separado e trabalhamos só aquilo e não esquecemos de colocar dentro de um contexto, né? E no mundo, como diz aqui, né, na citação, nós não fazemos as coisas em momentos estanques, nós fazemos separado, né? Então tudo, né? Desde se eu cuido de uma higiene dental, eu tô exercendo um movimento,
E esse movimento, ele tem um nome, ele tem uma consequência, ele tem uma bagagem, uma herança histórica, a forma que nos movimentamos, a forma que nós falamos, a forma que nosso corpo nos apresenta. Então, tudo isso ele pode ser trabalhado junto, né? Ao comprar, por exemplo, frutas, laranjas, maçãs, eu tenho quantidade, eu tenho o peso que eu estou segurando ali em um braço, eu posso segurar em outro. Então, não tem como eu pensar em interdisciplinaridade e ensinar apenas a disciplina do outro e esquecer da minha, né? Mas eu tenho que pensar num contexto, numa visão de mundo, de uma forma de ensinar a minha disciplina e contemplando também os outros conhecimentos, as múltiplas inteligências, ok? Vamos lá. Agora, eu vou passar para vocês, né, um vídeo, né, de uma criança justamente num supermercado. Aí nós vamos observar aí, tenta observar a quantidade de conhecimentos, né, que uma cena dessa ela pode trazer para a criança e quantas disciplinas podem ser trabalhadas ao mesmo tempo a partir de uma cena típica aí do cotidiano, ok? Frutas e verduras! O que é isso, Mili? É banana. Você vai comprar? Vou. Ah, então tá bom, põe na sacola. É tomate. Ai, que delícia! Mili, Bobinha. você gosta de abobrinha? Gosto. Então vamos levar. Agora vai. Que isso, Mili? É o quê? Cenoura. Cenoura? Vamos levar cenoura. Vamos levar cenoura? Olá, filha. Cebola? É, Vamos levar cebola. vamos. Que lindo, o que é isso, Mili? É melão. Ai, que delícia, vai levar? Vou levar melão. Nós vamos comprar o repolho. E polho. É maçã. Ai, que linda. Mostra aqui a maçã pro pessoal. Igual a da Branca de Neve, né, Mili? Agora dá pra você de Pessoal, Olha o folho. que lindas, né, Mili? Na fila do caixa, né, Mili? Nós vamos pagar as compras, né? Agora pagar, mãe. Se gostou, deixe o Joinha. e se inscreve no canal da Camille Cristal. Um beijo. Olha o carrinho da Mili, tá cheio, né, Mili? Tchau. Ao avaliar esse vídeo, né, nós podemos observar a quantidade de conhecimentos, de saberes, né, que estão sendo trabalhados numa cena típica, simples do nosso cotidiano. Olha só, né, numa sacola, a quantidade. Então nós podemos ver que as frutas, verduras, legumes, elas têm uma quantidade, elas têm uma forma diferente, elas têm pesos diferentes, né? Elas podem estar dentro do saco ou fora do saco, elas podem estar cheias ou vazias, né? É uma forma de carregar. Olha só o melão, o tamanho dele, né? Ela tem tamanho diferente. Então, elas são também de origens diferentes, de locais diferentes, elas têm cores diferentes, texturas diferentes. Dependendo da quantidade, eu posso com números, trabalhar com números. Então, são inúmeros assim, as possibilidades de trabalho e as disciplinas envolvidas numa situação dessa do cotidiano. Uma simples, né, situação dessa do cotidiano, de ir fazer as compras. Então,
E esse é o foco, né? Tentar observar a interdisciplinaridade como uma forma de ensinar a sua disciplina por inteiro, não ela separada das demais, mas toda disciplina, todo saber, todo conhecimento, ele faz parte de um contexto. E aí, o que acharam? Gostaram do vídeo? Então, bacana, né? Então, acredito que vocês já puderam avaliar a quantidade de informações, de disciplinas, de conteúdos que podem ser trabalhados nesse vídeo, tá bom? Eu tenho um exemplo também, por exemplo, o importante, eu gosto muito de falar sobre isso, não quero dizer que é uma regra, é apenas uma sugestão. Quando nós trabalhamos com um conceito, as coisas começam a ter mais sentido e elas ficam mais claras, né? Por exemplo, eu posso simplesmente pedir para uma criança, falar assim, sou professor de educação física, eu quero trabalhar a escrita com essa criança, e simplesmente falar, vou escrever uma carta, quer dizer, eu estou trabalhando em momento estanque, né? Em momento separado, não estou cumprindo aquele papel. E se eu colocar dentro de um contexto, isso faz muito mais sentido para a criança, fica algo mais concreto, né? E à medida que ela for lidando com as situações abstratas futuramente, ela vai conseguir absorver melhor esse conteúdo, porque ela já teve aquele momento concreto, aquele momento que foi contextualizado através de alguma ação. Por exemplo, né, sobre essa carta que eu disse, existiam muitos mensageiros que eles tinham que levar cartas para as pessoas. E o que acontecia? Não funciona igual hoje nos correios, no e-mail, na internet. Naquela época, eles enfrentavam vários desafios e viajavam meses ou até mesmo anos para entregar uma carta de um reino para outro, de uma comunidade para outra, né? Então, além do tempo do que aquelas pessoas sofriam, elas também passavam por diversos obstáculos. Então, eu vou fazer uma atividade com vocês hoje, em que vocês vão ter que levar uma carta para o rei, certo? Então, vocês vão escrever a mensagem para o rei, baseada em algum contexto. Vamos falar das Olimpíadas, para falar que vai ter uma competição aqui de corrida, assim. Então, você pode contextualizar isso daí. E pede para os alunos, escrevam uma mensagem e vocês vão levar até o rei. Só que para chegar até o rei, vocês vão ter que passar por diversos obstáculos, não é um caminho fácil. E aí, dentro desse contexto, pessoal, eu posso colocar o quê? Um circuito, né? E as crianças, a partir desse circuito, né, escrever uma carta ou uma mensagem, uma breve mensagem, levar através desse circuito para o rei essa mensagem. Ou seja, eu estou contextualizando, né, o movimento, eu estou mostrando que o movimento, nessa situação do circuito, ele tem uma função. E que esses mensageiros, antigamente, eles usavam esse movimento, né, para benefício próprio, para superar os obstáculos, para poder atingir o desafio. Eu não simplesmente falei para eles, pega esse circuito aqui, tem esse bambolê, essa corda, você tem que passar por cima, tem que fazer isso, vai lá e passa, pronto. Né? Ou seja, eu não ensinei de uma maneira isolada, mas eu ensinei dentro de um contexto, que eles não só vão gostar de executar o movimento, como vão gostar também de estar sentindo que estão cumprindo uma missão, né? Dentro de um contexto de algo que já foi abordado anteriormente com eles. E dentro disso, nós vamos construindo novas opções, novos contextos, novas abordagens, ok? Então, acredito que dessa forma, né, o ensino começa a fazer mais sentido para as crianças e até de forma mais lúdica, né? Não fica, mas professor, por que nós vamos fazer isso? Né? Por que eu vou alongar, professor? Por que eu tenho que correr? Né? Então, você começa a contextualizar a necessidade desse movimento, a necessidade dessa cultura corporal do movimento, a necessidade dessa expressão corporal. Ok? Então, vamos lá. Algumas sugestões práticas, né? Segundo Freire, né, citado por Soller, falando de ser humano, né, e educação, de nada vale saber fazer sem compreender. Brincando, podemos ensinar com muito mais alegria e descontração, e tornamos a escola um lugar muito melhor para se estar. Então, através da brincadeira, da prática lúdica, nós vamos poder fazer os alunos compreenderem melhor a situação e realmente aprender, né? E não decorar apenas os conteúdos. Então, falando nisso, vou passar um trecho do vídeo do Cortella aqui para vocês, bem bacana, que o Cortella fala sobre a diferença entre decorar e aprender, né? Então, vamos lá. E a nossa disciplina é fundamental para isso. Ela tem uma capacidade imensa que nenhuma outra disciplina tem,
né, de realmente fazer os alunos aprenderem alguns conceitos, algumas vivências que eles vão levar para o resto da vida, ok? Vamos lá ver o vídeo do Cortella, vai lá. Porque a escola também soterrou você com muita coisa absolutamente inútil. Se eu perguntar aqui agora, para quem nos assiste, quem está aqui ao vivo, está no auditório, está na galeria, cada um e cada uma aqui estudou pelo menos 15 anos de língua portuguesa. Pelo menos. Se eu perguntar aqui agora, não vou perguntar, mas se eu perguntar qual é a diferença entre o adjunto adnominal e um complemento nominal, você já soube isso um dia? Nunca soube. Você decorou. Lembra uma coisa, conhecimento é inesquecível. O que é esquecível é informação. Não confunda informação com conhecimento. Informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. Informação é cumulativa, o conhecimento é seletivo. Aquilo que você esquece não te importa. A palavra importar, e o livro tem um subtítulo, o que importa é saber o que importa. Olha só, a palavra importar significa levar para dentro, portar para dentro, importar. Tudo aquilo que você leva para dentro e fica contigo, e que não vai embora, é conhecimento. Há uma clássica definição, fazendo um parênteses, no mundo da arte, porque muitas vezes se pergunta o que é arte. Várias vezes o Café Filosófico trouxe esse tema à tona, com muita gente que lida no campo da estética, e vale trazer. Há uma pergunta clássica que é o que é arte? E há uma resposta que é muito comum, que diz, arte é tudo aquilo que sai com você e vai embora quando você sai do teatro, quando você sai do museu, quando você sai de uma exposição. O que vai contigo, não como furto, mas como apropriação. Olha a expressão, não como furto, mas como apropriação. Aquilo que você torna próprio, que você torna teu, aquilo é arte. A arte é o que vai contigo na hora que você sai do cinema. Você vai embora, na hora que o filme acaba. Conhecimento é o que vai com você quando você sai da aula, do debate, do programa. Interessante, porque a informação é cumulativa e o conhecimento é seletivo. Há pessoas que dizem que navegam na internet. Não é verdade, uma parte não navega, uma parte naufraga. Porque para você navegar, você tem que ter clareza do para onde você vai. Para você navegar, você tem que saber por que é que você está fazendo aquele movimento. E há muita gente que é soterrada no dia a dia por informações de múltiplas fontes, mas não as seleciona. A escola do Brasil, em grande medida, ela foi marcada por uma perspectiva ilustrativa, com um excessivo número de informações, sem lidar, de fato, com aquilo que seria importante. Claro, importante. Isto é, que pudesse ser levado para dentro. Por exemplo, não é casual que o método de avaliação mais usual no campo da escolaridade é a memória. Isto é, quantos e quantas que nos assistem fizeram provas e avaliações em que se recorria à tua memória e não ao teu conhecimento. Se recorria à tua capacidade de guardar informação. Por exemplo, a pessoa perguntava, o professor ou a professora, quais eram os símbolos do cobre, o símbolo do chumbo, o símbolo do ouro. E você tinha que guardar. Isso permitia, inclusive, uma coisa magnífica, que era a cola. O que era a cola? É um recurso à memória. Professores faziam com que você e eu decorássemos algo absurdo, que era decorar fórmula. Alguém decorar uma fórmula é o equivalente a você, todas as vezes que precisasse de uma régua, ter que construir uma. Não era o uso da fórmula que importava, era sabê-la decor. O que nos induzia, claro, a cola. E nós desenvolvemos tecnologia de cola de alto nível. Eu fui criador, na minha região, né, de um método que foi usado durante muito tempo, que eu aqui partilho, porque hoje não há mais necessidade, né, mas era você pegar uma xícara da mãe, colocar em cima de um papel, né, por exemplo, um papel, né, de escrita, e aí fazer um círculo em volta da xícara, recortar aquele papel, fazendo ali, né, uma bola de papel, cortá-la ao meio, para ela virar dois pedaços de lua, né, e escrever
naquela meia-lua, tudo que você precisava decorar, grudar uma taxinha nela e colocar sob a carteira. Claro que isso já existia em outros lugares, mas na minha região fui eu que introduzi. Né? E você, como ela ficava encaixada sob a carteira, manipulava com o joelho, né, de maneira que eu fosse e voltasse. Eu passava a tarde inteira fazendo isso. Se eu tivesse usado o mesmo tempo para estudar, eu estaria com aquele conhecimento comigo. Como eu não estudava, eu apenas criava um modo de decorar a informação, aquilo foi embora no papel que foi embora. Pode até funcionar para você ter uma nota, para você poder passar em alguma atividade, mas não é conhecimento. Afinal de contas, insisto, conhecimento é algo inesquecível. Você aprendeu a fazer arroz, você nunca esquece. Você perde a prática. Você aprendeu a andar de bicicleta, você nunca esquece, você pode perder a prática. Você aprendeu a construir um poema, você pode não esquecer, mas você perde a prática, mas não esquece. Conhecimento é inesquecível. E nesse sentido, quando a gente altera a percepção sobre a diferença entre informação e conhecimento, a própria percepção de escolaridade, pegando um dos modos de educação, ela exige uma alteração na sistemática de avaliação. Por exemplo, se eu trabalho com a ideia de conhecimento como aquilo que vai servir para operar a minha vida, fazê-la funcionar, o conhecimento como solução de problemas, o conhecimento como uma maneira de existir de modo mais consciente, mais nítido, menos alienado, a informação ela será só a base para o conhecimento. Nesse sentido, até a avaliação tem que ser alterada. Por exemplo, eu sou professor de filosofia. Durante muito tempo, quando eu dava aulas na graduação na universidade, eu nunca fiz prova sem consulta. Nunca. Nunca. Todas as minhas provas eram com consulta, inclusive eu admitia que o colega consultasse o outro colega. Por quê? Eu não jamais perguntaria numa avaliação o que estava escrito no livro, inclusive porque estava escrito no livro. E se já estava escrito, o que me importava que alguém dissesse que já estava escrito? Era só olhar o que já estava escrito. O que eu perguntava era a conexão daquilo com a vida da pessoa. E aí é claro que ela podia consultar o outro em relação a alguns conceitos. O conhecimento e a ciência se produzem coletivamente. E nessa hora você diz, ué, mas o outro podia ensiná-lo. Ótimo! Para aquilo é uma escola. Ah, mas aí você está avaliando de que jeito? Tem que alterar. Evidente? Se você observa, se fazia ali algo que era possível na área de filosofia. Não é todas as áreas que dá para fazer desse modo, como eu dizia. Mas em todas as áreas, você consegue, de alguma maneira, impedir que o que se tem é mera informação. No ensino de medicina, no ensino de engenharia, por exemplo, para pegar duas áreas altamente sofisticadas, em termos de formação, a utilização de mera informação, fazer com que quem decore o nome e o número de todos os ossos do corpo humano, o que um estudante ou uma estudante de medicina já passou, né, por essa fase, sendo que a pessoa não tem a capacidade de identificar problemas do cotidiano, que ela não consegue distinguir uma patologia de outra, mas ela sabe o nome. Isso coloca uma relatividade em relação a isso. Aliás, volto a esse polo, né? Não me importa que alguém decore o que está no livro, o que eu quero é que ele saiba usar o que foi produzido. Pessoal, então, o que acharam? Bacana, né? Ok, então vamos dar seguimento à nossa aula. Então, além de poder falar um pouco, conversar sobre interdisciplinaridade, o objetivo também é dar alguns exemplos práticos que nós podemos executar, desculpa, dentro da escola, tá ok? Então, Soler, ele diz o seguinte, né, ele é o autor de uma proposta que diz assim, ela propõe que através, aqui o sinalzinho do mouse, ela propõe que através de um interclasses, o professor pode envolver, além dos alunos que fazem parte dos times, os alunos que não estiverem jogando o campeonato, né? E ele diz como, né? Ele fala envolvendo-os no evento, realizando tarefas ligadas a outras matérias, né? Então, dentro do esporte, ele inseriu tarefas ligadas a outras matérias. E esse autor, ele não simplesmente fala
não simplesmente ele dá uma proposta, mas ele dá sugestões de como essa proposta ela poderia, né, ser executada dentro da escola. Por exemplo, o autor, aqui ele usou o futsal, né, como exemplo, aqui em cima de vermelho, ele usou o futsal como exemplo, mas qualquer modalidade, né, em disputa serve para a realização das atividades, basta adaptar à realidade. Pode ser com voleibol, pode ser com rugby escolar, com qualquer outra modalidade. Tá ok? Então, olha o exemplo dele aí. Na matemática, por exemplo, que é o primeiro, realizando um trabalho com as figuras geométricas que compõem o campo de jogo, com os números de jogadores, com as medidas da quadra, né, etc. Então, ou seja, aproveita aquela situação lúdica que o aluno está participando do interclasse dentro da escola. Quer dizer, e olha só que interessante, né? Por isso que eu falei que as especialistas são bem-vindas também, né, nesse momento aí de troca de experiência, nessa aula. Porque os professores de outras disciplinas, às vezes eles veem um evento ou algo que os professores de educação física estão realizando dentro da escola e perdem a oportunidade de utilizar esse evento, esse momento, para ajudar na disciplina dele, para trazer um contexto para a disciplina dele, para trazer um sentido maior, algo concreto para dentro da disciplina, né? Então, ao invés de falar sobre triângulo, quadrado, dimensões, medidas, olha só, o seu amiguinho aqui, que senta do lado da sua carteira, está participando do interclasse. No jogo dele, que ele participa, tem uma quadra de vôlei e ela tem uma medida assim, ela tem uma linha desse tamanho, né? Essa linha ela é retangular, quer dizer, você já usa esse contexto, né? E a criança, com certeza, vai ser bem mais lúdico para a criança aprender sobre o Joãozinho que senta do lado dela, que está participando de um interclasse, do que aprender sobre uma pessoa que ela não conhece, nunca viu, uma pessoa inventada nos livros. Não estou condenando, tá? Livros, por favor. Só estou querendo dizer que quando a realidade das crianças elas estão mais próximas do que acontece em nossas aulas, com certeza as aulas elas podem se tornar mais produtivas. E o professor, ao dar aula de matemática, ele vai poder usar desse benefício aí, tá ok? Língua portuguesa, através de redações sobre o tema, reportagens, textos das faixas e cartazes, né? Eu dei o exemplo, né, do viajante, né, do mensageiro, né, que depois tinha que escrever um texto e levar para outra pessoa, né? Isso pode ser feito de diversas maneiras, dependendo da competição esportiva e educacional que estiver sendo realizada dentro da escola. Disciplina de arte, olha que bacana a proposta do autor. Trabalhar com os símbolos dos times, um logotipo para o campeonato, cores, né? Olha que bacana, né? Fazer o slogan de cada time, né? Geografia, localizar geograficamente o país de cada time. Se a escolha for por formar com nomes de países, é claro, né? Então já pode incentivar os alunos. Vou formar com nome de países, porque o professor de geografia vai poder trabalhar isso na aula dele. Ele vai poder fazer um mapa até na quadra, com os alunos correndo nos países, pode fazer uma brincadeira. O professor de educação física também pode fazer essa brincadeira. Esse país é da onde? Então vamos fazer uma brincadeira com isso. Vamos entrar nesse país, sair desse país, né? Então, um pega-pega, né? Como o pique fosse entrar só por exemplo, o pique é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fica ali na América do Norte. Então, quem entrar lá tá salvo. Cada time escolhe o seu pique. Por exemplo, se meu time é o Brasil, eu entrando no espaço que está lá escrito Brasil na quadra, eu tô no meu pique, eu tô salvo, né? Então, cada time ele vai escolhendo. Então, várias atividades elas podem ser relacionadas aí, né, a esse conhecimento. Professor de história, por exemplo, nas aulas de história, utilizada para descrever toda a história do esporte em disputa, quando foi criado, quais são os principais jogadores ao longo da história, como era o jogo antes, suas transformações até os dias atuais. Nós vemos isso também. O professor de educação física ele faz muito isso, né? Ele utiliza um contexto histórico. Nós vemos a transformação, por exemplo, já que está falando do futebol aqui, né? Do futebol, como era antes, como é hoje, né? Então, muitas pessoas antes falam de, nossa, aquela pessoa era o rei do futebol, jogava muito. Realmente, eles jogavam muito. Só que os jogadores, talvez se aquele atleta daquela época estivesse jogando hoje, talvez ele não estaria tão adaptado assim, porque hoje os jogadores eles correm muito mais, o preparo físico deles eles tem que ser muito maior. Então você já vê as mudanças aí.
e tanto mudança de regras, a forma que era a bola, né, antigamente, como é a bola hoje, é projetada para uma aerodinâmica, sim, dependendo do chute, a bola tem esse movimento, né, então vai mudando o jogo, né? Antes o goleiro podia ficar com a bola, por exemplo, um tempão ali segurando a bola, atrasando um jogo, né, pensando na honestidade, né, de realmente o jogo ser jogado para ganhar. Essa regra mudou, hoje o goleiro pode segurar a bola apenas por 6 segundos e assim vai. Só que ainda assim, muitos atletas, né, eles utilizam de, vamos dizer assim, entre aspas, malandragem para poder ganhar o jogo, eles ficam enrolando, eles simulam faltas, né, e esse contexto também ele pode ser utilizado, porque um jogador que simula uma falta, que enrola, vocês podem perceber, se é do time da pessoa, o jogador simulou alguma coisa ali, caiu, a pessoa vibra, está nos 45 do segundo tempo, a pessoa, isso aí, enrola. Vamos enrolar, quer dizer, nós estamos ensinando e incentivando algo que não é legal, que não é ético, né? Então, por exemplo, imagine esse jogador que simula uma falta ou que quer enganar o árbitro sendo contador do nosso dinheiro, por exemplo. Né? Ele cuidando das nossas finanças. Será que nós confiaríamos nesse jogador se ele fosse um contador? Né? Quer dizer, essa atitude que ele demonstra no esporte, ele também vai demonstrar em qualquer outro aspecto. Né? E nós podemos mostrar através disso também para os alunos, né, que a ocasião ela não faz o ladrão, assim como diz Cortella. Né? A ocasião ela o revela. Né? Ninguém precisa fazer algo errado só porque a ocasião ela está facilitando isso. A pessoa ela já tem que ter essa decisão. Eu não vou fazer algo errado. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Então é algo bem bacana. Por isso que até nesse último jogo aí do São Paulo, né, todo mundo ficou falando daquela atitude do Rodrigo Caio, né, que ele falou que foi ele que bateu lá no goleiro, por isso que o goleiro machucou, que não foi o jogo do Corinthians, tudo, e deu aquela repercussão toda. E ele disse, eu fiz o que é certo. Né, não tem nada demais no que eu fiz, mas dá aquela repercussão, né, porque, nossa, para um jogador fazer isso, ele está prejudicando o time dele. Mas não, ele está fazendo o correto. Então, era uma pessoa que eu confiaria, por exemplo, para ser contador de uma empresa, para ser administrador de uma empresa, né, qualquer outra função, porque ele demonstrou honestidade. Questão da disciplina de ciências, benefícios do esporte, perigos das contusões. Né? O esporte é saúde? Né? Será que o esporte é realmente saúde? Né? Hoje nós vemos até muitos adultos, né, falando, não, esporte é saúde, mas vamos contextualizar isso aí. Será que o esporte é realmente saúde? Até que ponto que é saúde? Até que ponto não é? Tá? E essa parte aqui que está grifada da língua inglesa não é um exemplo de Soler, né? Mas eu conversando com o Fernando do núcleo de inglês ali do Ensino Fundamental 2, eu falei para ele assim, o que você daria de exemplo também num contexto desse para trabalhar a língua inglesa? E nós conversamos, ele deu esse exemplo. Né? Ele colocou termos usados durante o jogo, posições dos jogadores, decidir com os alunos os nomes dos respectivos times em inglês, entre outras possibilidades. Né? Por exemplo, às vezes eu falo falta em português, mas eu posso trabalhar. Poxa vida, é falta, mas em inglês, como é que é dito? Como é que fala isso? Árbitro. Né? Então, todos aqueles fenômenos, o que acontece durante o jogo, os espaços físicos, as pessoas que trabalham, né? Toda a dimensão do esporte, ela pode ser trabalhada dentro da língua inglesa. Então, e isso vai fazer muito mais sentido para os alunos. Né? Então, assim, mostra o quê? Uma maneira do professor de educação física trabalhar a interdisciplinaridade, mas, ao mesmo tempo, do professor de sala, também do professor regente, reconhecer a potencialidade que existe, né, num contexto esportivo, num contexto de um jogo, de uma brincadeira, para trabalhar a sua disciplina também. Né, e trabalhar isso junto, de forma integrada, né, misturada mesmo, e com uma conversa franca entre os professores. Né? Os professores eles têm que conversar, têm que saber as dificuldades uns dos outros, porque assim as propostas de interdisciplinaridade elas vão surgir de forma mais eficaz. Ok? Vamos lá. Algumas sugestões práticas também. Friose, ele diz assim, né, eu queria falar aqui sobre os descritores, né, que também é algo que nós podemos trabalhar dentro de nossa aula de educação física. Tá, ok? E o Friose fala sobre os descritores. Ele diz assim, que são competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos. Tá, ok? Então, dentro de português e matemática, por exemplo, os descritores são algumas competências que eles têm que saber, por exemplo, no 5º ano,
no 9º ano, e realizado uma sequência de provas para identificar se o aluno realmente ele tem aquela competência. Né? Por exemplo, o aluno precisa identificar uma informação explícita no texto. Então, ao ler um texto, o aluno precisa identificar, se eu perguntar alguma coisa que está explícita ali, ele tem que saber onde é que está aquilo, do que aquele texto fala. Né? Então, isso já é uma habilidade. Então, dependendo dessa habilidade, passamos para outra. Então, a educação física ela pode ajudar nos descritores. Tá? E os descritores também eles são muito utilizados nas avaliações do SAEB, né? na provinha Brasil, na prova Brasil, que os alunos precisam. E isso resulta o quê? No aumento do índice do IDEBT de nossa escola. Se nós conseguirmos trabalhar de uma maneira de mostrar que a educação física ela pode influenciar no aumento significativamente, no aumento, como já influencia, mas ela pode influenciar ainda mais no aumento do IDEB, poxa vida, olha só a importância que ganha a nossa disciplina. Né? E nós podemos fazer isso, né? Trabalhando de forma interdisciplinar. Né? Por exemplo, né? Não basta querer ser interdisciplinar, é preciso se perceber como tal. Essa frase é bem forte, né? A partir desse conceito, deve-se trabalhar cada disciplina levando o aluno a perceber as inter-relações de seu conteúdo com os das outras áreas de conhecimento, para que ele adquira uma compreensão crítica das relações existentes na sociedade, entre as pessoas, os sistemas e as conquistas decorrentes do processo ensino-aprendizagem. Para isso, a participação de todos os professores representantes das disciplinas é fundamental. Né? Então, não basta só eu querer trabalhar isso. Né? Tem que ser algo que vem realmente de cima, que seja estimulado pela escola, desde da especialista, da coordenadora, dos professores, ser motivados a trabalhar dessa maneira. Algo que é um pouco chato e tem que acabar é aquela questão de nós guardarmos o conhecimento, alguma coisa que nós sabemos só para a gente, né? E de não compartilhar esse conhecimento. Né? E nós sabemos que quando nós partilhamos o conhecimento, ele se multiplica. E nós vamos ganhar com isso. Né? Nós, quando ensinamos, nós aprendemos muito mais. E às vezes eu acabo sabendo de alguma prática exitosa, né, que pode ser executada, eu acabo guardando para mim, falando, não, vou fazer sozinho, eu não compartilho. Né? Isso ele tem que acabar, porque nós podemos partilhar, e quando nós partilhamos algo, nós multiplicamos. Okay? Por exemplo, em uma partida ou um jogo qualquer, quando o aluno fizer um gol ou um ponto, deverá retirar um papel surpresa de uma caixa. O papel terá alguma questão para resolver ou tarefa para cumprir. Aqui é um exemplo de atividade interdisciplinar. Ela é lúdica, né? E vocês vão observar que ela é bem lúdica, só que dentro dessa atividade tem algumas questões que trabalham o que eu disse lá, os descritores, que é algumas capacidades que os alunos precisam adquirir tanto para a vida, né, quanto para essa prova Brasil, ok? Então vamos lá. Então, em uma partida ou jogo qualquer, quando o aluno faz um gol ou um ponto, ele deve ir lá numa caixinha de papel, que vocês podem fazer, olha que caixa, né, bem elaborada, né? Qualquer recipiente, né? E ele vai retirar um papelzinho que vai ter alguma tarefa para resolver, alguma missão para cumprir dentro desse papel. Então, num simples jogo, eu estou jogando futebol lá, eu fiz um gol, eu vou lá e tenho que retirar um papel e ler para todo mundo esse papel, ok? Então, essa é outra sugestão de atividade. Vamos lá. Olha os exemplos do que pode estar escrito nesses papéis. Tá? Vocês vão ter vários outros exemplos aí na mente de vocês. Vocês podem até compartilhar com os alunos podem definir também outros exemplos, o que pode estar escrito nesses papéis. Por exemplo, olha só, eu posso fazer um gol e tirar um papel que está escrito assim: o jogador que fez o gol não poderá tocar a bola até o próximo gol. Né? Lembra daquela fala, pô, ele é o melhor jogador do time, só ele que rela na bola, só ele que faz o gol. Então, deixou ele um pouquinho ali, ele leu aquilo lá e falou, não posso tocar a bola até fazer um gol. Então, ele vai até torcer para os atletas do time dele, né, para querer que os outros atletas também façam gol. Ok? Olha um outro exemplo aqui. O jogador que fez o gol deverá trocar de equipe imediatamente. Olha que bacana, né? Isso não segue nenhum nexo de disputa, de competição dentro do esporte. Né? Poxa, eu estou jogando na equipe A, eu faço um gol, eu pego o papel e eu me comemoro aquele gol porque minha equipe passa a ganhar. Aí eu troco de time, né? Olha só,
Então isso mostra que o jogador ele tá ali naquele time, mas agora ele passou a ter que ajudar o outro time, né? Que ele fez o gol. Né? Olha que bacana, né? Outras questões também, né? Questões relacionadas aos descritores, né? Algum texto, né? Depois eu vou botar aqui um pontinho aqui de uma estrelinha aqui, que depois eu vou falar mais sobre essas questões relacionadas aos descritores, ok? Por exemplo, eu posso fazer um gol, tirar um papel e nele está escrito assim: o gol não valeu. Eu posso fazer um gol, e tirar um papel e está escrito assim: vale 3 gols ou 3 pontos para o time adversário. Nossa, eu fiz o gol e vale 3 pontos para o time adversário. Eu posso tirar um papel que vai estar escrito assim: o time que fez o gol terá que tocar alguns minutos com limite de toques na bola. Por exemplo, o time A fez gol, então cada jogador só pode dar um toque na bola, não pode carregar a bola. Então tem que estar jogando como se fosse linha, com um toque na bola. Você já limita, já cria uma dificuldade maior para aquele time durante um determinado tempo. Tá ok? Ou o time que fez o gol ficará sem goleiro até a bola sair, né, até tirar a bola para fora. Ou deverão jogar sentados no próximo ponto. Então aqui só são alguns exemplos. E algo interessante que eu queria frisar nesses exemplos é a imprevisibilidade. Né? O aluno ele vai jogar o esporte, alguma prática, nesse exemplo aqui, e ele não sabe o que vai acontecer. Literalmente, ele não sabe o que vai acontecer. E é engraçado que quando eu faço isso, eu já fiz essa atividade com os alunos, quando eu faço isso, e depois eu tenho uma pergunta-chave que eu faço no final da aula. Eu falo, quem ganhou? E quando eu pergunto quem ganhou, ninguém consegue responder. Por quê? Porque eles foram mudando de time, né? Eles foram fazendo atividades diferentes, ou o aluno fez um gol para o time dele, mas valeu 3 gols para outros, 3 gols para os outros times. Eles trabalharam com a questão dos descritores, quer dizer, aquilo fica confuso, e eles percebem no final da aula que eles aproveitaram o momento, que eles brincaram, né? Eles fizeram atividades lúdicas e brincaram corporalmente, mentalmente, né? A cognição, a afetividade, ela vai entrar muito nessa questão aqui, nós podemos contextualizar muito, né? Porque muitos conflitos eles vão surgir dessa questão. Quer dizer, eles vão perceber isso, que eles brincaram, mas o foco não foi no resultado final, por exemplo, quem faz mais gols. Porque o aluno começa a perceber que o resultado final da atividade realmente não é quem faz mais gols, mas é essa imprevisibilidade, é não saber o que vai acontecer. Isso torna a aula mais lúdica. Né? Alguns alunos que às vezes não gostam de algum esporte, eles acabam participando porque eles têm outras competências, outras habilidades que podem favorecer o time, né? Nessa questão. Ok? Então, o objetivo, né, de uma atividade como essa é trabalhar os descritores com as crianças, porém inserindo tarefas que mantenham o universo lúdico da atividade e a expectativa da surpresa, do imprevisível, né, e proporcionar o conhecimento por meio da curiosidade, né, tão defendida por Rubem Alves. Então, eu sei que eu passei esse vídeo na primeira reunião nossa, mas eu vou passar só um pedacinho dele de novo, para que o Rubem Alves possa dar uma reforçada para nós sobre a importância dessa curiosidade. Ok? Vamos lá. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, e para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com uma menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas. Levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, eu cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá.
ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena, ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Aí mostrei a trena, os centímetros, eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Então, depois do Rubem Alves, vamos continuar aqui, né? E vamos pensar assim, voltando à nossa atividade lá daquele jogo, tirando papéis. Quando surgir algum papel com o objetivo de desenvolver habilidades relacionadas aos descritores, as duas equipes, aqui é só uma sugestão, tá? Por exemplo, dentro daqueles papéis ele tirou algum que é relacionado ao descritor, né? E o que acontece? As duas equipes poderão enfrentar o desafio de resolver a questão. Para a participação de todos e aprendizagem, sugere-se que algumas regras sejam negociadas com os alunos antes e durante a atividade, quando houver necessidade de intervenção, né? Mas vocês estão perguntando, mas como assim? Que tipo de pergunta pode ser? Pode ser um texto, pode conversar com professores de vocês aí, regentes, que eles têm muitos modelos aí de descritores na escola, tem a especialista, tem modelos de o que são os descritores e os textos que podem ser trabalhados. Então, são textos com perguntas, né? E o aluno ele tem que identificar essa pergunta. Então, eles podem ler para o grupo, o grupo vai lá, se reúne, eles vão lá e tentam responder essa pergunta, como se fosse um passo ou repassa, por exemplo, no meio do jogo. A equipe 1 que fez o gol, ela tem a prioridade de tentar responder primeiro. O que está identificando aquela pergunta? Errou, passa para outra equipe, assim por diante. Vai esse momento de discussão, né, entre os grupos, até alguém acertar, né, o que está querendo dizer. E depois, nós temos que contextualizar, explicar para os alunos por que acertou, né, o que está querendo dizer. Ler novamente e tal, e depois continua o jogo. Volta para o jogo. Então, são momentos, está vendo? É totalmente separado daquela prática esportiva, né? daquela prática ali que eles estão simplesmente jogando. E isso inserido dentro daquelas outras ações lúdicas lá, aqueles outros papéis, acaba passando até despercebido. Os alunos acabam sendo motivados a pensar sobre esse texto, né, sobre essa questão, sobre a atividade. É porque ele sabe que não é toda vez que ele vai tirar um papel de descritores, ele vai tirar surpresa, como diz Rubem Alves. Vamos lá. Então, mas caramba, né? O que seriam esses descritores, né? Vamos falar um pouco mais sobre eles. Essa tabela aqui, ela mostra alguns exemplos de descritores, né? Então, os descritores, vocês sempre podem observar aqui, ó, de quarto e quinto ano. Ele tem um Dzinho na frente, de descritor, né? E o número, que é a habilidade que o aluno ele tem que alcançar, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós vemos alguns exemplos de descritores que têm que ser executados, que têm que ser habilidades que precisam ser alcançadas no quarto e quinto ano, e aqui oitavo e nono, né? Por exemplo, localizar informações explícitas em um texto. Ele é o D1. Então, eu posso fazer textos com perguntas para que o aluno identifique aquilo que está explícito no texto, que está claro dentro daquele texto, né? E eu posso ir aumentando a dificuldade desses textos de acordo com a série, ou com o ano, quer dizer, que eu estou dando aula. Outra coisa, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, D3. Olha só, inferir uma informação implícita em um texto, quer dizer, aquilo que está mais subentendido, não está tão claro assim. Será que o aluno consegue identificar o que não está tão claro assim em um texto? Pode ser um texto esportivo, né? Pode ser qualquer tipo. Isso tudo vai ajudar o aluno, tá ok? E pode ser colocado dentro daquela atividade. Identificar o tema de um texto. Será que é fácil para nós até identificar um tema de um texto, né? Então, para eles também existe uma dificuldade. Isso é importante para eles, não só para a vida, como para a média do IDEB, para facilitar
até nas outras disciplinas, ok? Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato, ok? Então, por exemplo, aqui está o tópico 1, né? Procedimentos e leitura. O que quer dizer? Está vendo que pulou aqui, não tem o D2? É porque o D2 ele vai fazer parte de outro tópico, tá ok? Aqui está dentro de procedimentos de leitura. Olha o D2 aqui, ó. O D2 ele está aqui embaixo, né? Quarto, quinto ano, e ele é desse tópico, a coerência e coesão no processamento do texto. O D2 é estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Né? Então, na escola tem, né, os livros dos descritores, os professores de vocês, os regentes com certeza tem, né, especialista, ela tem isso daqui. Então, vocês podem pegar e identificar. Isso aqui é no caso de língua portuguesa, tem de matemática também. Né? Vocês vão poder pegar isso e saber o que os alunos, as competências, as habilidades que eles precisam alcançar para a vida. Né? Não só para o IDEB, mas para a vida. E ajudar nisso, dentro das aulas, porque tem muita coisa aqui, ela está dentro das nossas aulas. Até porque hoje a educação física é uma disciplina da área de linguagens. Né? Então, nós podemos usar a linguagem corporal para identificar isso. Como aquele exemplo que eu disse, né, daquele rapaz que escreve uma carta, né, e leva para o rei. Né, o rei poderia ser outro aluno que teria que identificar também alguma questão. Né? Por exemplo, inferir uma informação implícita em um texto. Né? Com cartas prontas, o aluno poderia passar por um percurso para pegar uma carta, uma mensagem, pegou essa mensagem, tem que chegar lá e identificar o que está implícito nesse texto? O que está querendo dizer nesse texto? Não está tão claro, mas está querendo dizer. Né? Olha que bacana, né? Ele usou da experiência corporal para pegar uma mensagem e ainda vai estar trabalhando os descritores. Tá, ok? Então, nós entendemos que é possível uma prática de atividades relacionadas com o movimento e, ao mesmo tempo, fazer uma discussão voltada aos descritores e temas transversais, por exemplo. Tá? Então, como alguns exemplos de atividades que podem ser executadas com esses descritores, o circuito, né, com descritores, caça ao tesouro com descritores, quer dizer, eles vão ter que identificar o que está querendo dizer aquele texto, algum descritor ali, para poder saber onde está a próxima pista. Olha só que bacana, né? E usa tudo o movimento para isso. Né? Gabarito das avaliações, né? Nós podemos fazer atividades em formatos de estafeta, para que os alunos aprendam a preencher o modelo dos gabaritos das avaliações. Né? Eu, na minha humilde opinião, eu acho às vezes uma perda de tempo o professor regente, ele toma um tempão para tentar ensinar as crianças o gabarito, sendo que isso nós também podemos ajudar a partir de atividades lúdicas. Né? O tempo que ele poderia estar explicando algum outro descritor, trabalhando alguma outra fonte, ele está perdendo ali, tentando ensinar o gabarito, porque o que acontece? Muitas vezes o aluno sabe a resposta, mas na hora de passar para o gabarito, ele não consegue. Então, nós podemos pegar esse modelo de gabarito e fazer atividades, né? De responder, só a letra A de tal questão, letra B, e vai indo. Né? Vão fazendo estafetas, faz atividade, desde risco simples no chão com giz, não tem problema, mas algo que eles aprendam a preencher esse gabarito e entendam realmente o que esse gabarito ele está querendo dizer e como preencher esse gabarito. Porque às vezes o aluno ele vai ter a dificuldade não só de resolver as questões, né, da prova, mas como também ele vai ter duas dificuldades. A outra é preencher o gabarito. Lembra do que o Cortella falou? Né? Muitas vezes a gente decora as coisas, mas não aprende. Se ele aprender de maneira lúdica isso vai se tornar natural. Né? E ele vai poder preencher o gabarito sem muito esforço e reservar o esforço dele para as avaliações, realmente. Isso acontece até com adultos, hein? Em prova de concurso. Né? Poxa vida, era até eu preencher errado no gabarito, não acontece? Imagina com as crianças, nós temos que trabalhar isso com eles. Né? Queimada do rei e da rainha. Essa queimada do rei e da rainha aqui é uma proposta bem bacana, né, que os alunos eles podem desenvolver. Eu faço muito esse tipo de queimada, né, onde os alunos eles têm que decidir em conjunto, separado ali, em segredo, quem vai ser o rei ou a rainha de cada time. Quando eles decidem isso, eles vão para o jogo. Só que um time não sabe quem é o rei ou rainha do outro. E eles podem queimar todo mundo, cada time pode... Só que acontece, se eu não sou rei nem rainha do meu time,
e uma bola pega em mim, eu sou queimado, eu continuo jogando normalmente, né? Eu continuo jogando normalmente. Ah, mas por quê? Porque o jogo só acaba quando os alunos do outro time conseguirem queimar o rei ou a rainha do outro time, né? Mas, poxa vida, pode queimar e só quando queimar um que o jogo acaba? Dessa maneira eles vão poder criar estratégias, né? Eles vão se relacionar, se socializar ali, tentar cooperar um com o outro, desenvolvendo estratégias para que, numa situação dessa, para que eles consigam ter êxito nas ações. E a estratégia que eles têm que desenvolver é não só de conseguir encontrar, identificar quem é o rei da outra equipe, mas tentar fazer de tudo para que a outra equipe não identifique quem é o rei da sua equipe, ou a rainha. Então é um jogo de estratégia, né, que é muito bacana. E por que usa o nome rei e rainha? Justamente por conta do xadrez, né, que xadrez é outra atividade, esporte que pode ser interdisciplinar, eu posso dizer, que trabalha muitos outros aspectos da criança, que pode facilitar, agir como um fator de sinergia, né, para as outras disciplinas, ok? Falando do xadrez também, não podia deixar de falar do xadrez. Segundo Grilo, né, o xadrez é um jogo de raciocínio. Qual disciplina nós temos que usar o raciocínio? Todas? Tem alguma que não? Então, se eu consigo trabalhar isso no xadrez, eu estou sendo interdisciplinar? Opa, estou sendo interdisciplinar. Então, o xadrez é um jogo de raciocínio, definido como esporte intelectual, baseado em 3 elementos: jogo, arte e ciência. Ele diz, e Grilo ainda diz, jogo porque requer habilidade. Para que tudo requer habilidade nessa vida hoje, né? Arte, por causa da imaginação, e ciência devido ao cálculo. Então, o xadrez ele trabalha esses aspectos, segundo Grilo. É algo que deve ser muito incentivado dentro da escola, né? O xadrez ele tem o efeito de apurar o raciocínio e também se aprende com ele a ganhar e a perder, né? Aprendizados indispensáveis na vida de todas as pessoas. Ok? Agora, eu sei que nós estamos dando algumas sugestões, né, de trabalhos, falando de interdisciplinaridade, e eu quero chamar aqui a professora Cris. Vou mostrar um vídeo de um depoimento aí da professora Cris, que ela tem um projeto muito bacana na escola Flausina de xadrez, né? Então fala aí pra gente, professora Cris, um pouco. O tempo é seu agora, vai lá. Boa noite a todos, eu sou a professora Cristiane. Nós estamos aqui no projeto esportivo, em parceria com a Escola Flausina e a Sejubel. Estamos aqui numa aula de xadrez, da turma de segunda-feira. Então, nós estamos aqui para falar aqui quais são os benefícios do xadrez. Melhora a concentração, a atenção, o raciocínio lógico, a reação diante das situações, como eu vou agir diante de uma situação problema. Nós estamos com a turma na faixa etária de 7 anos até 12 anos e nós temos observado, com alguns depoimentos de alguns professores, que eles têm melhorado nas aulas de matemática, nas aulas de português, tá? Então vocês podem observar que está aqui a galerinha jogando, concentrado. Aí agora eu vou chamar o aluno Guilherme, tá? Que ele é do 3º ano e ele vai falar pra gente como que o xadrez foi bom pra ele. Guilherme, olha aqui pra ti. Depois que você começou a jogar xadrez, o que foi de melhor pra você na escola? É que eu era muito agitado, aí quando eu comecei a jogar xadrez, aí eu consegui ficar melhorando e prestando atenção. E nas aulas de matemática, português, você se sentiu melhor? Sim. E você gosta das aulas de xadrez? Sim. E você olha pra lá e fala assim, eu recomendo todo mundo jogar xadrez. Eu recomendo todo mundo jogar xadrez. Isso aí. Gente, muito obrigada. Então esse foi um pouquinho da nossa aula, tá? E vocês estão convidados, a gente ainda tem algumas inscrições. Então, muito obrigado, professora, pela participação aí, pelo depoimento do aluninho. Olha que bacana, né? O próprio aluno, o próprio educando, ele percebe,
né, o progresso que ele teve em outras áreas por causa do xadrez, né? E nós temos que assim valorizar mesmo, né? Eu quero dizer tanto para vocês, professores, quanto para as especialistas ou professoras coordenadoras que estão nos assistindo, nós temos que valorizar mesmo a disciplina da educação física, né? Tudo que nós fazemos corporalmente, ele reflete cognitivamente, né? Então não tem como separar a afetividade da cognição e da motricidade, né? Então, motricidade, cognição e afetividade, elas andam juntas, né? Querer separar isso, falar, eu vou trabalhar só a motricidade, só algum domínio motor, sem pensar na afetividade e na cognição, é como se eu quisesse cortar o corpo de uma pessoa ao meio, como se eu quisesse rasgar a pessoa, né? Não tem como, porque nós somos isso por inteiro. O nosso corpo aprende por inteiro, a nossa mente aprende por inteiro, ok? Então vamos passar para o próximo slide aí, algumas considerações. A educação física escolar guarda lembranças a todos que a frequentaram, né? Uns a lembram como experiência prazerosa e de sucesso, outros como algo ruim e sensação de incompetência, né? Geralmente nós percebemos algumas pessoas, né, quando nós conversamos com alguns adultos, né, eles falam que não gostavam de educação física, mas sempre quando eles falarem que não gostavam, você pergunta o porquê. Com certeza ele teve alguma situação não prazerosa, uma experiência ruim, né, uma sensação de incompetência dentro da aula. E às vezes era algo que poderia ser contextualizado, que poderia ser incentivado pelo professor, né? Porque todas as experiências corporais, elas são muito importantes para a vida do ser humano, né? Atualmente, a educação física está voltada para a democratização da prática, criando assim conceitos de cidadania, cooperação e companheirismo. Consequentemente, melhorando o relacionamento professor-aluno, assim transformando o ensino em algo prazeroso e relevante para as nossas crianças. Isso é fundamental. Quando ela tem prazer, né, de fazer a nossa disciplina, ela começa a adquirir uma série de outros atributos, conceitos de habilidades, né, que ela não iria adquirir de outra forma, somente através do corpo, né? Porque quando o nosso corpo está em movimento, nós sentimos cada momento. E quando nós sentimos cada momento, nós aprendemos de maneira muito mais fácil. Então tá aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, agradecer a paciência em me ouvir, pedir desculpa pelos erros, né, e dizer assim, eu acredito, assim como disse o professor Emerson Clayton na último módulo, não existe uma verdade absoluta, mas eu acredito que o que existe é um diálogo que nós podemos e que serve para construir cada vez uma educação de mais qualidade para nossas crianças, né? Então, a partir desse diálogo, dessas sugestões, né, eu espero que possam ser úteis, eu espero que possa ter ajudado alguém, né? E agora vem a parte de vocês, né? Vocês também têm muito conhecimento. Então, o objetivo com essa aula é esse daqui, ó. Olha a atividade. Descrevam 2 sugestões de atividades interdisciplinares baseadas nos conceitos abordados no módulo, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar em 2 atividades que vocês podem trabalhar. Sim, pode ser simples, não tem problema. Escrever e mandar no meu e-mail. O que eu vou procurar fazer com isso? Com as atividades que vocês mandarem para mim, a ideia é o quê? Colocar naquele cantinho das especialistas em educação que está no site, para servir de sugestão, né, para todo mundo. Para servir de sugestão para os especialistas, para os professores que entrarem no site, para vocês, porque nós vamos ter uma série de atividades aí sugeridas por vocês. E assim, se vocês quiserem que coloque o nome de vocês como autor da atividade, como a pessoa que contribuiu, escreva no e-mail. Eu quero que meu nome seja mencionado no site. Aí eu menciono o nome de vocês, não tem problema, tá bom? Se vocês não quiserem, também coloca como autor anônimo, não mencione meu nome, tá? Mas a presença de vocês, ela vai ser computada da mesma maneira, tá? Só mandar um e-mail para mim, informando o número de frequência do COPEF, e escrever as 2 sugestões de atividades, tá ok? Outra coisa, como eu disse que não existe uma verdade absoluta, eu sei que vocês têm muito conhecimento. Se alguma observação que vocês entenderem que não foi feita nessa aula sobre interdisciplinaridade,
entenderem que talvez não atingiu o objetivo, ou falar, poxa vida, ele esqueceu de falar sobre isso, alguma coisa, por favor, nesse e-mail vocês também podem escrever, tá bom? Eu não concordo muito com aquilo que você falou, eu acho isso, porque isso faz parte de uma construção. E é muito bacana, né, ter a opinião de vocês, que eu sei que também vocês estudam, vocês conhecem outros autores, né, que podem ajudar a gente, tá ok? O objetivo realmente não é falar assim, que eu sou o dono da razão aqui no que eu estou falando e pronto. Não. Por favor, se tiverem sugestões, críticas, mandem junto com a atividade, tá? Que isso vai fazer a gente crescer. Tá ok? Porque o objetivo é poder oferecer algo que seja útil para todos nós. Pessoal, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, ok? E encerrar com uma citação aí, com uma referência de Saviani, que diz assim: a educação escolar busca construir a humanidade em cada indivíduo. Então, a educação escolar busca construir a humanidade em cada indivíduo. Será que a gente já parou para pensar que talvez o que nos torna humanos é a educação? Então fica aí esse pensamento. Pessoal, muito obrigado por tudo. Até uma próxima. Valeu. Muito obrigado. Tchau.